aula de hoje eu vou falar sobre os gêneros textuais e digitais que mais caem dentro da prova do Enem. Eu trouxe mais resumido alguns tipos de gêneros, tanto textuais, que são mais conhecidos, quanto também os gêneros digitais que ficam disponíveis aí nas redes sociais. O primeiro tipo de gênero textual que eu trouxe é a propaganda. O que é a propaganda e qual o objetivo dela? O objetivo da propaganda tem dois focos principalmente. Um deles é ou produzir informação ou induzir o consumo. As propagandas que produzem informação são aquelas geralmente que vão falar de alguma campanha, geralmente um exemplo são propagandas que são produzidas pelo governo para anunciar alguma campanha de vacinação, alguma coisa assim. Então, essa é um tipo de propaganda que tem o foco de produzir informação. Enquanto é muito comum a gente ver também propagandas que vão induzir o consumo. A gente vê elas em outdoors, a gente vê elas na televisão, em panfletos, enfim. Elas são mais comuns de aparecer. A propaganda, ela tem que ter um texto ou um slogan que seja curto e criativo, que prenda a atenção do leitor. Então, geralmente, vão ser mais imagens, que chamem a atenção, textos que se destacam. Um exemplo que eu coloquei aqui é essa propaganda que está falando sobre o recrutamento para os Estados Unidos. Eu coloquei a tradução embaixo do que estava escrito na propaganda e ela é um exemplo de propaganda informativa, porque ela não está induzindo o consumo, ela está produzindo, ela está falando de uma informação. O outro tipo de gênero textual é o gênero dissertativo. Ele é mais conhecido porque a própria redação do Enem é uma redação dissertativa. Então, ele é um texto que ele deve ser objetivo, que ele deve ser impessoal, ou seja, apesar de você estar apresentando o seu ponto de vista, você não se baseia em achismos, ou seja, não é tanto... Você vai apoiar o seu ponto de vista em dados e fatos. Então, você evita marcas como eu acho que, na minha opinião. Então, tudo isso tem que ser evitado ao máximo dentro de um gênero dissertativo. E você vai opinar sobre determinado assunto. O outro gênero é o gênero narrativo. O gênero narrativo, ele vai ser composto por personagens, ele vai ter um narrador, que pode ser um narrador personagem, pode ser um narrador observador, enfim. Ele vai ter uma trama, ou seja, vai ter um início, vai ter um meio, ou seja, um ponto alto da história e um fim. Vai ter um espaço no qual aquela história ocorre, vai ter um tempo que pode ser linear, que vai seguir uma linha cronológica, começa em um determinado ponto e segue a partir daquele ponto, ou então um tempo que é digressivo, ou pode ser chamado também de psicológico, no qual você tem a ocorrência de flashbacks, ou seja, a história ela volta no passado, então ela fica dividida entre passado e presente, ou passado e futuro também. Então, esse é o tipo de gênero narrativo. Geralmente são os livros, os contos que a gente já conhece. O outro tipo de gênero textual é o gênero injuntivo, que são textos mais objetivos, textos técnicos que eles têm a intenção de passar algum tipo de instrução. Então, os manuais, as receitas, enfim, tudo isso são tipos de gêneros injuntivos. E eles vão ter os seus verbos, em sua grande maioria, no imperativo, porque ele está te passando instruções a serem seguidas. Tem uma questão que teve em uma das provas do Enem, que misturava os dois tipos de gênero, o gênero textual e o gênero digital. Por exemplo, tinha uma questão que misturava o texto injuntivo, que era uma receita, que estava num site da internet. Então, pode acontecer de misturar os dois gêneros. O próximo tipo de gênero textual é o gênero artístico. O gênero artístico ele é mais livre em relação para quem está escrevendo, porque ele não fica tão preso a determinadas regras da língua que, por exemplo, um texto dissertativo fica mais preso. Ele é mais livre, então ele vai ser mais cheio de reflexões. Então, ele é um texto mais figurado mesmo, no sentido figurado. Então, você tem que ter uma interpretação mais preparada para esse tipo de texto. Então, vai ser linguagem simbólica. Então, não é tão... o sentido do texto não é tão explícito quanto, por exemplo, de um texto dissertativo. Como é um exemplo de texto artístico, são os poemas.
O outro gênero textual que tem é o jornalístico. O jornalístico ele também pode ser considerado um gênero digital se tiver dentro de um site. Ele também se torna um texto digital se tiver num site da internet, enfim. O texto jornalístico ele tem a intenção de transmitir algum tipo de informação. Só que a formalidade, a imparcialidade dessa informação vai depender muito de que tipo de veículo que está transmitindo. Por exemplo, os sites de fofoca são diferentes de sites de notícia, de jornais, porque é um foco diferente. O site de fofoca, muitas vezes, ele não vai se preocupar se são fontes verídicas, pode acontecer de se preocupar, mas ele não vai se preocupar tanto se são fontes verídicas, ele não vai se preocupar tanto em ser imparcial. Ele não vai se preocupar tanto em relação à formalidade que um site de notícia ou que um jornal vai se preocupar. Geralmente as informações, principalmente no site de notícia e nos jornais, vão responder a algumas perguntas como o que aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu, com quem aconteceu. Então todas essas perguntas vão ser respondidas para que o fato chegue a quem está lendo de forma verídica, de forma que seja confiável. O outro tipo de gênero textual que tem é a carta. Eu coloquei a imagem de uma carta no seu modelo de carta argumentativa, que geralmente são os que no Enem não, mas em outros vestibulares são cobrados. Esse modelo de carta, então, ele vai ter primeiramente o seu local e data para colocar em cima, o vocativo. No corpo do seu texto você vai argumentar sobre o que você está falando. Depois você tem a sua despedida e a assinatura. A carta, nesse modelo, por exemplo, de carta argumentativa, ela deve ser mais formal, porque você está argumentando sobre alguma questão, enfim. Só que o nível da formalidade da carta vai depender muito de quem você está mandando a carta. Porque você pode mandar, se você for mandar, por exemplo, uma carta para um parente ou alguém da sua família ou algum amigo, você provavelmente vai fazer isso de forma mais informal, porque você tem uma certa intimidade com essa pessoa. Porém, se você vai mandar uma carta para alguém que você não conhece ou para alguém que seja mais importante, de certa forma, o nível de formalidade da carta vai ser bem maior. Agora eu vou falar um pouco sobre os gêneros digitais que passaram a ser cobrados também dentro das provas de vestibulares. E alguns gêneros que são contados como gêneros digitais são conversas do WhatsApp, se configuram como um gênero digital. Textos do Facebook também é um tipo de gênero textual digital. As wiki, ou seja, um exemplo é a Wikipédia, que são as comunidades abertas de informação, no qual todas as pessoas podem contribuir com algum tipo de informação, por isso nem sempre são totalmente confiáveis, porque qualquer pessoa pode entrar ali e adicionar uma informação ou mudar uma informação, porque são comunidades abertas em que todo mundo contribui com algum tipo de informação. Os GIFs também são um tipo de gênero textual, digital. Na verdade, ele é mais audiovisual, mas ainda assim ele passa algum tipo de informação. Então, se considera como um gênero digital. Através de uma imagem, com uma pequena frase, ele vai trazer algum tipo de informação. Os blogs, que são também considerados gêneros digitais. Os vlogs também são considerados como gêneros digitais, porém ele também é audiovisual. E também os hipertextos. Os hipertextos são aqueles textos que são interligados. Por exemplo, quando você entra em algum site da internet, se você está lendo uma matéria ou alguma coisa assim, sempre vai ter palavras que vão estar, por exemplo, grifadas em azul, que se você clicar vão te levar para uma outra matéria relativa ao assunto. Então, são como textos que se completam no seu sentido. Eu até coloquei uma imagem aqui de que é como se fosse uma cadeia. Um está interligado ao outro. Um assunto é como se completasse o outro. Então, essa é basicamente a ideia dos hipertextos. Geralmente tem em sites da internet, que se você clicar em uma palavra que está lá grifada, geralmente vai te levar para uma outra matéria que está interligada ao assunto. Então, é basicamente isso que são os hipertextos. Bom, a matéria sobre gêneros textuais e digitais é basicamente isso.